E se eu lhe dissesse que o silêncio de um homem pode ser mais ruidoso do que qualquer declaração de amor? Que existe um território oculto entre a palavra e o gesto, onde se acumulam sinais quase invisíveis, mas carregados de urgência emocional? Talvez você acredite que o que não é dito não existe, mas e se justamente o que ele não diz for a prova mais gritante do que ele sente? Há uma linguagem que não se escreve, mas se pressente, e sem percebê-lo, você já pode estar sendo lida por ela. Eles aprenderam a esconder, não por falta de sentimento, mas porque o sentimento, quando os atravessa de forma tão profunda, ameaça expor feridas antigas. A dor masculina, quando é pelo amor, não se exibe no palco. Ela se dissolve em pequenos gestos, desvia o olhar quando deveria encará-lo, se afasta quando deseja tocar. O que você interpreta como indiferença pode, na verdade, ser defesa, porque para ele, confessar é despir-se, e o homem teme mais a nudez da alma do que a do corpo. Você acha que o amor se reconhece apenas nas palavras doces ou nos atos explícitos? Freud diria que é no recalcado, no que escapa à consciência, que mora a verdade mais pura. É no olhar que dura um segundo a mais, no riso que interrompe de repente, no silêncio que pesa no ar como se guardasse um segredo. Esses são os sinais que ele não controla, e é por isso que são tão reveladores. A questão é, você consegue vê-los antes que desapareçam? Mas aqui está o dilema. Ao tentar decifrar, você corre o risco de provocar fuga. Ao se aproximar demais, pode despertar nele a mesma força que o afasta. O inconsciente masculino é uma casa com portas fechadas e corredores que levam a quartos escuros. E se eu lhe dissesse que entrar sem convite não é possível, mas que existem formas de fazê-lo abrir a porta sem perceber, não se trata de manipulação, mas de compreender o movimento invisível que o governa. O que você vai descobrir agora não é uma lista comum de sinais. É um mapa, fragmentado, cifrado, que, se lido com atenção, revela as frestas por onde o amor silencioso escapa e se deixa ver. 7 marcas sutis que denunciam um sofrimento que ele nunca admitiria em voz alta, mas que pulsa sob cada escolha, cada hesitação. E se você perder uma única delas, talvez nunca perceba que o que parece distância é, na verdade, um grito abafado pedindo para ser ouvido. Ele não diz. E ainda assim, tudo nele grita. É no modo como segura a respiração por um instante quando você se aproxima, como se o ar tivesse se tornado um risco. É no pequeno atraso do olhar que se perde em você antes de encontrar outro ponto qualquer, fingindo desinteresse. Há uma estranha coreografia no corpo de um homem que sofre em silêncio. Ele se move para perto e logo depois recua, como se a proximidade fosse tão perigosa quanto necessária. Você sente essa dança, mas não sabe se deve segui-la ou quebrá-la. A mente dele não é um lugar aberto. É um labirinto de memórias e defesas que ele construiu para não voltar a sentir a mesma dor. Freud diria que, por trás da rigidez aparente, existe um inconsciente saturado de imagens e sensações que ele não consegue controlar. E quando você está por perto, algo que estava adormecido desperta. Mas não com leveza, e sim com o peso de um passado que ele jurou manter enterrado. É esse peso que o impede de confessar, e é por isso que o sofrimento dele é silencioso. Há um ponto em que você percebe que ele fala menos do que deveria, que evita certas palavras como quem evita acender um incêndio. Ele prefere deixar as frases morrerem no meio do caminho, porque terminá-las significaria atravessar uma fronteira interna que ele não está pronto para ultrapassar. É como se houvesse um pacto secreto entre ele e sua própria dor. Ela não será exposta desde que permaneça disfarçada no cotidiano, mas a dor sempre encontra brechas, e você, sem perceber, se torna uma delas. Talvez você imagine que se ele realmente sofresse, ele mostraria. Mas a verdade é que mostrar seria admitir vulnerabilidade. E homens foram ensinados a associar isso à perda de controle. Então ele cria um teatro invisível, age como se não precisasse de você,
enquanto cada gesto involuntário revela o contrário. A mão que hesita ao se afastar, o suspiro que escapa quando ele acha que ninguém está ouvindo, a maneira como ele lembra detalhes que nunca comentou. É nesses lapsos que a verdade se esconde. E é aí que mora a armadilha. Você começa a se perguntar se tudo não passa de imaginação. Mas a dúvida, longe de ser inimiga, é a chave. Porque o sofrimento silencioso não se entrega a quem exige certezas, e sim a quem consegue suportar o desconforto de não saber. O que ele sente está ali, no intervalo entre o que é dito e o que é evitado. E, se você aprender a ouvir esse intervalo, talvez comece a decifrar a língua secreta que ele fala sem emitir um som. Há momentos em que o silêncio dele parece mais carregado do que qualquer discussão. Não é um silêncio neutro, mas um espaço denso, como se cada segundo guardasse uma confissão que ele não ousa deixar escapar. É o tipo de silêncio que não repousa. Ele pulsa, ele aperta, ele cria um campo magnético que faz você sentir que algo está sendo retido com força. E, paradoxalmente, quanto mais ele tenta esconder, mais o corpo denuncia. O inconsciente não sabe mentir. Ele evita encarar por tempo demais, mas quando olha, há uma intensidade crua que não pede permissão para existir. É como se, naquele breve contato, ele deixasse você ver uma fratura que passou anos disfarçando. E ao perceber que deixou escapar, recua com ainda mais cautela, erguendo barreiras invisíveis que tentam devolver tudo ao estado inicial. Mas você já percebeu, e não há como desver. Esse é o dilema dele. Querer ser visto e, ao mesmo tempo, temer ser visto por inteiro. Você nota que ele busca sua presença em detalhes que não admite, a forma como aparece em lugares onde sabe que pode cruzar com você como se fosse acaso, ou a maneira como presta atenção a mudanças mínimas no seu tom de voz, no seu humor, no seu cabelo. Esses são os rastros de um desejo que prefere viver nas sombras, porque para ele, admitir significaria entregar poder, e o medo de perder o controle é mais forte do que a vontade de se render. O que o prende nesse estado não é apenas orgulho, mas a lembrança de feridas passadas que não cicatrizaram. Há homens que se tornam especialistas em esconder, não por frieza, mas porque já foram dilacerados quando ousaram mostrar. E o inconsciente guarda essa memória como um guardião severo alertando: não repita. Por isso, cada aproximação sua acende nele um conflito antigo, e é nesse conflito que o sofrimento se manifesta. Talvez você ache que tudo se resolveria se ele simplesmente falasse. Mas as palavras para ele não são pontes, são precipícios. Dizer o que sente é abrir caminho para uma vulnerabilidade que ele não está pronto para habitar. É por isso que o sofrimento dele se expressa de forma quase cifrada, como um enigma que desafia você a ler sinais que ele mesmo tenta apagar. E se você prestar atenção, vai perceber que essa é a forma mais pura de confissão que ele consegue oferecer. Há instantes em que ele parece preso entre dois impulsos opostos, o de se aproximar até tocar e o de se afastar até desaparecer. Essa oscilação não é indecisão, é sobrevivência. É como se uma parte dele fosse atraída por você com a força de um ímã, enquanto outra parte estivesse programada para se proteger de qualquer proximidade que possa machucar. O resultado é um movimento constante de avanço e recuo, uma dança que só quem está atento consegue perceber. Quando fala, há pausas longas demais para serem acidentais, como se cada palavra precisasse passar por um filtro interno, um tribunal secreto que avalia o risco de exposição. Ele evita contar histórias sobre si, mas se deixa escapar pequenas imagens, memórias soltas, comentários aparentemente banais, que revelam mais do que ele gostaria. Freud diria que são lapsos do inconsciente, momentos em que a censura interna falha e a verdade se infiltra sem pedir licença. Você percebe que ele tem um jeito peculiar de cuidar, sem assumir que está cuidando. Talvez seja perguntando sobre coisas que ninguém mais notaria, ou lembrando de detalhes que você mencionou uma única vez.
Esses gestos, disfarçados de casualidade, são formas de permanecer ligado a você sem precisar confessar. É como se, ao cuidar nas sombras, ele pudesse amar sem se arriscar totalmente à luz. Mas esse cuidado silencioso é em si um testemunho do quanto ele sente. O sofrimento dele não é explosivo, é subterrâneo. Ele se manifesta nas microexpressões, nos músculos que tensionam quando seu nome surge numa conversa, na mudança quase imperceptível no tom de voz quando fala com você. Esses são sinais que passam despercebidos para quem busca provas óbvias, mas que gritam para quem sabe ouvir o que está além das palavras, e de certa forma, essa sutileza torna tudo ainda mais verdadeiro, porque não foi ensaiado, apenas escapou. E você começa a se perguntar se não é justamente essa contenção que torna o sentimento dele tão intenso. Porque aquilo que não é exposto cresce no escuro, alimenta-se de suposições e possibilidades. O que ele não diz, o que ele não faz, o que ele não ousa pedir, tudo isso cria um campo de tensão que mantém a ligação viva. Talvez o que doa nele não seja apenas o que sente por você, mas a consciência de que não consegue se libertar desse sentimento sem se quebrar no processo. Há dias em que ele parece ausente, mas é nessa ausência que você percebe a presença mais profunda. Ele se recolhe, mergulha em um território interno onde ninguém mais tem acesso, como se precisasse reorganizar o caos que você provoca nele. Esse afastamento não é desinteresse, é defesa. É a tentativa de reduzir a intensidade antes que ela transborde e se torne incontrolável. Mas, paradoxalmente, quanto mais ele tenta se distanciar, mais a sua presença se infiltra em seus pensamentos. Você percebe nos silêncios prolongados ao telefone, nas respostas curtas que carregam mais peso do que longos discursos, na maneira como ele muda de assunto quando algo toca perto demais. É como se cada conversa fosse um campo minado, e ele precisasse escolher com cuidado onde pisar para não detonar emoções que não quer, ou não pode, administrar. Freud diria que, nesse controle aparente, há um medo profundo de que qualquer brecha possa abrir a porta para um colapso afetivo. O corpo dele, no entanto, trai a estratégia. A respiração muda quando você está perto. O tom de voz suaviza ou endurece, sem motivo aparente. As mãos, às vezes, parecem não saber onde repousar. Ele pode até evitar olhar diretamente, mas quando o faz, há um instante em que o olhar é cru, quase feroz, antes de se desviar. É nesse segundo de descontrole que você enxerga a luta interna e percebe que ela não é contra você, mas contra ele mesmo. Você nota que ele se cerca de pequenas rotinas para manter o controle, compromissos fixos, horários imutáveis, tarefas repetitivas, mas tudo isso funciona apenas até que você apareça. Sua presença quebra padrões, altera ritmos, introduz imprevistos, e no fundo é isso que o atrai e o assusta ao mesmo tempo. Porque estar com você significa abrir mão da previsibilidade que o mantém seguro. Significa correr o risco de sentir de novo com a mesma força que um dia o feriu. E é nesse paradoxo que ele se mantém, desejando se libertar do silêncio e, ao mesmo tempo, temendo o que aconteceria se falasse. Ele sabe que uma única confissão poderia mudar tudo, talvez para melhor, talvez para pior. E assim, preso entre o que quer e o que teme, ele transforma cada gesto contido em um grito mudo. Você talvez não ouça com os ouvidos, mas se permitir escutar com a alma, perceberá que esse grito está mais próximo do que ele imagina suportar. Há noites em que ele revira na cama, preso em diálogos que nunca aconteceram. Ele ensaia o que gostaria de dizer, mas cada frase se desfaz antes de encontrar voz. É como se o próprio ato de pronunciar o que sente ameaçasse romper algo dentro dele que não pode ser consertado depois. E então, ele se cala, guardando o peso das palavras como quem segura um objeto frágil e perigoso ao mesmo tempo. Você não está lá para ouvir, mas está em cada pensamento que o mantém desperto. Ele lembra de detalhes
que para qualquer outra pessoa seriam irrelevantes. O modo como você pronuncia uma palavra, a forma como ajeita o cabelo quando está distraída, o jeito que o olha sem dizer nada. Essas memórias se acumulam como pequenas obsessões, e embora ele nunca as confesse, são elas que moldam o modo como ele reage quando você está por perto. Freud diria que o amor reprimido não desaparece, ele se transforma em gestos involuntários, em repetições que o próprio sujeito não reconhece como declaração. A cada encontro, ele tenta manter o equilíbrio entre proximidade e fuga, mas existe um instante em que esse equilíbrio falha, quando você sorri de um jeito que ele não consegue suportar sem sentir. É nesse momento que a máscara treme, que o olhar se demora, que o corpo trai a mente. Ele percebe e tenta se recompor rápido demais, como se apagar o vestígio fosse possível. Mas você já captou. E uma vez visto, esse tipo de sinal não pode ser ignorado. O sofrimento dele não se revela em grandes gestos, mas na constância silenciosa da presença que não se rompe. Mesmo quando ele tenta se afastar, algo o faz voltar. Pode ser uma mensagem curta, um comentário solto, uma aparição inesperada. Não importa a forma, o retorno é sempre inevitável, como se houvesse uma força invisível puxando-o de volta para o lugar que ele mais teme e mais deseja ao mesmo tempo. E assim ele permanece aprisionado em um ciclo que não sabe como quebrar. Um ciclo em que cada tentativa de negar só reforça o que sente, em que cada afastamento só intensifica a falta. Talvez ele não lhe diga nunca, mas o que ele vive é mais do que saudade. É a incapacidade de imaginar o mundo sem a sua presença nele. E esse é o tipo de verdade que, mesmo sufocada, encontra sempre uma maneira de respirar. Talvez agora você perceba que este não foi apenas um mergulho na mente de um homem, mas um espelho voltado para o seu próprio olhar. Porque ao decifrar o silêncio dele, você inevitavelmente se confronta com os seus próprios silêncios. Aquilo que ele esconde não é apenas dele. É também a sombra que vive em nós, a parte que teme ser vista, mas anseia pelo instante em que alguém terá coragem de permanecer diante dela. E se isso lhe provoca um incômodo suave, é porque tocamos em algo que sempre esteve aí, à espera de ser nomeado. O que descobrimos juntos não foram apenas sinais, mas portas. Portas fechadas por dentro, que só se abrem quando o visitante aprende a esperar sem forçar a entrada. Você pode ver cada um desses 7 sinais como fragmentos de um mapa secreto, mas no fundo, eles são mais do que pistas. São o próprio território. E como todo território, não se domina pela pressa, mas pela presença. A presença que escuta o que não é dito, que sente o que não é tocado, que reconhece a verdade mesmo quando ela veste o disfarce do controle. Lembre-se, o sofrimento silencioso é uma confissão disfarçada. Cada gesto contido, cada palavra interrompida, cada afastamento calculado é uma forma de dizer «eu sinto», mas de um jeito que não ameaça a fortaleza erguida ao redor do coração. O homem que sofre por você talvez nunca pronuncie essa dor em voz alta, mas o corpo, o olhar, a ausência e o retorno o farão falar por ele. E se você souber ler essas camadas, perceberá que não há nada mais alto do que um grito mudo. Talvez, depois de ouvir tudo isso, você se pergunte o que fazer com o que descobriu. A resposta não está em pressionar, nem em exigir. Está em compreender que o amor, quando vive entre o medo e o desejo, precisa de espaço para amadurecer. É nessa tensão que a transformação acontece, não apenas nele, mas também em você. E quando o momento chegar, quando a barreira interna ceder, não será por força, mas por reconhecimento. Porque o que desperta no outro é sempre, de alguma forma, o que já despertou em nós. Se algo em você foi tocado aqui, não permita que esta conversa se perca no fluxo infinito de distrações. Curta, comente e compartilhe este vídeo como quem deixa um sinal para quem também precisa ouvir isso. Não por impulso, mas por sentido. Inscreva-se para continuar essa jornada, não como espectador, mas como parte de um espaço onde as verdades que evitamos
finalmente encontram voz. E lembre-se, às vezes, o amor mais profundo é aquele que não se diz, mas que ainda assim muda tudo.